Novas evidências surpreendentes implicam a ordem dos jesuítas como os cérebros por trás de um engano que abrange 5 séculos. Terra plana. Jesuítas. A conspiração global. Descobertas recentes têm revelado datas, agendas e objetivos que conectam os jesuítas a um engano enorme para o propósito de uma multifacetada ilusão do tempo do fim. O design desta trama, profundamente escondida, tem sido a de mudar a percepção das massas sobre a autoridade da Bíblia, a forma correta da Terra, o layout do universo e a posição do Criador nele. Esta mudança na percepção preparou mentes para a esmagadora ilusão que virá sobre o mundo. Sob o primeiro ai, a 5ª trombeta profetizado em Apocalipse, capítulo 9. Esta ilusão será um ataque demoníaco sob o pretexto de uma invasão alienígena. Alegadamente, Vladimir Lenin observou: uma mentira dita frequentemente torna-se a verdade. Esta citação é descoberta dentro da crença da maioria. A Terra é uma esfera. Ela gira através do espaço enquanto orbita o Sol, arremessado a milhares de quilômetros por hora dentro da nossa Via Láctea. Tão arraigada é essa crença que, se alguém fala as palavras terra plana, os ouvintes zombam. O reflexo mental de uma planície, a partir do qual uma pessoa pode cair em um espaço infinito, cria esse desrespeito. Um globo não comprovado é pseudociência ainda acreditável em todo mundo. E passado de geração em geração, e qualquer um que questioná-lo é zombado e ridicularizado. Por milênios, as pessoas bem educadas acreditavam que a Terra era plana e colocada no centro do universo, fechada com uma cobertura protetora. No início do século XVI, Nicolau Copérnico introduziu um modelo diferente de universo, em que o Sol estava no centro e a Terra girava em torno dele. O modelo heliocêntrico de Copérnico é ensinado hoje em dia, enquanto que o modelo anterior, geocêntrico, foi totalmente rejeitado menos de 100 anos depois. Galileu foi perseguido pela Igreja Católica para promover a teoria de Copérnico e forçado a renegar suas crenças e passar os últimos anos de sua vida em prisão domiciliar. A perseguição de Galileu para a promoção do heliocentrismo é surpreendente, já que a Igreja Católica inicialmente apoiou as teorias de Copérnico. Considere os seguintes fatos. 1. Enquanto algumas fontes afirmam que Copérnico nunca fez os votos de um sacerdote, ele era um clérigo e nunca se casou. Além disso, o fato de que em 1537 o rei Sigismundo da Polônia colocou seu nome na lista de 4 candidatos para a vaga episcopal na sede de Emland faz com que seja provável que, pelo menos mais tarde na vida, ele tenha entrado no sacerdócio. 2. Quando o Papa Paulo III procurou Copérnico para aconselhamento sobre como reformar o calendário, Copérnico à primeira hesitou em responder. Mais tarde, ele escreveu uma série de cartas ao Papa contendo observações precisas que realmente serviram 70 anos mais tarde como base para a elaboração do calendário gregoriano. 3. Por um longo tempo, Copérnico recusou-se a publicar suas crenças em um universo heliocêntrico. Finalmente, em 1531, ele publicou um breve resumo afirmando a sua teoria em 7 axiomas. A partir disto, o conceito espalhou-se rapidamente. 4.
2 anos mais tarde, Albert Widmanstadt palestrou sobre o modelo de Copérnico antes do Papa Clemente VII, uma ação para a qual ele foi muito bem recompensado. 5. Em 1536, o cardeal Schumberg, que era arcebispo de Capois, pediu a Copérnico que publicasse integralmente a sua teoria, ou pelo menos que recebesse uma cópia feita a extenso pelo cardeal. 6. Em 1539 e 1541, Copérnico publicou e distribuiu uma carta de 66 páginas e um capítulo preliminar. 7. Copérnicus explicou em uma carta ao Papa Paulo III que ele finalmente cedeu à insistência do cardeal Schumberg, Bishop Guys de Gaume e outros homens experientes e concordou em publicar seus manuscritos. A teoria de um universo heliocêntrico de Copérnico era bem conhecida no extrato superior da Igreja Católica em sua vida, enquanto ele preferiu suas teorias publicadas após sua morte. Ele finalmente concordou em publicar seus manuscritos sobre os apelos persistentes de altos funcionários da Igreja. Os católicos não foram os primeiros a rejeitar a opinião de Copérnico, pois eles mesmos admitem. A oposição foi levantada pela primeira vez contra o sistema copernicano por teólogos protestantes por motivos bíblicos. A Igreja Católica avançou o modelo heliocêntrico de Copérnicus constantemente, pedindo-lhe para espalhá-la no exterior, juntamente com outras teorias que se opunham às Sagradas Escrituras. A necessidade de alterar a concepção pública a partir de uma crença precisa em uma terra plana fechada fez com que uma falsa crença crescesse lentamente. Com passos sapientes de bebê, o mundo inteiro se tornaria passível à ilusão definitiva de uma invasão alienígena sob o primeiro ai. A hierarquia católica tinha a oportunidade perfeita para lançar bases para um engano mundial que culminaria na geração final da Terra. Esse engano fez necessário um globo girando ao longo dos vastos confins do espaço, um espaço habitado por alienígenas e outras formas de vida sencientes. Estes artifícios criaram dúvidas na Bíblia, colocando a ciência à frente da Escritura, que aconselha à humanidade que a Terra é fechada e imóvel. Eles também colocaram o Criador longe de sua criação, apresentando um universo imaginavelmente grande. Para engenhar esta transformação na crença, a recém-criada Sociedade de Jesus, vulgarmente conhecida como os jesuítas, tornaram-se os agentes de mudança. A Igreja Católica Romana estava travando uma guerra contra os novos crentes do protestantismo, tendo vindo de seu próprio sistema, enquanto Copérnico estava resistindo a apelos para publicar sua teoria de um sistema solar heliocêntrico. Sob a aprovação do Papa Paulo III, a Ordem dos Jesuítas foi criada em 1540 e Copérnico dedicou seu livro às revoluções dos corpos celestes para este mesmo Papa. Esta recém-formada ordem foi o instrumento perfeito para implementar uma operação clandestina para o Papa de Roma. Começou a mudar a percepção pública da autoridade das Escrituras, da Terra e do Criador, através da Revolução Copernicana. Ao ensinar deliberadamente seus seguidores a convidarem os espíritos demoníacos em seus espíritos humanos, os jesuítas expuseram que maneira a humanidade seguiria. O fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola, tinha ensinado a todos os membros da Sociedade de Jesus certos exercícios espirituais, o que os tornava práticos escravos mentais controlados por Satanás. Eles estavam a tornar-se diariamente cadáveres que, sem hesitar, obedecem à vontade de seus superiores.
Ao abrir a mente para a influência de demônios, estes jesuítas trouxeram um espírito de maldade, uma inteligência demoníaca, que foi sem precedentes no catolicismo. Agora, satanicamente controlados, os padres jesuítas tiveram sucesso em cada empreendimento mau. Eles se tornaram famosos por sua habilidade em engano e subterfúgio, sua capacidade de se infiltrar em governos e instituições de ensino, sua posição como consultores para os reis e os novos líderes em educação. A própria influência que exerciam era a mesma que torna-se humanamente insuperável. Trabalhando através de entidades governamentais e no campo da educação do mundo, eles guiaram a pesquisa científica para promover seus próprios fins e apresentar a maior mentira de todos os tempos: um globo. Seguindo as publicações de Copérnico, é provável que a ordem dos jesuítas tenha produzido mais astrônomos do que qualquer outra demografia na Europa. Ostensivamente, uma ordem religiosa produzir tantos cientistas deve causar surpresa. No entanto, uma vez que estes cientistas têm focado quase exclusivamente em uma área, isso nos dá razão para questionar. Após a rejeição das Sagradas Escrituras, que nos ensina que a Terra é um objeto fixo e imóvel sob uma cobertura protetora, uma fundação nefasta foi colocada. No topo disto foram construídas perversões concebidas para forçar a humanidade a duvidar da própria palavra de nosso Pai Jeová. Como o modelo geocêntrico bíblico foi rejeitado, foi necessária uma nova explicação. Um globo terrestre orbitando o Sol a milhões de milhas a cada ano. Reinos ilimitados de espaço com bilhões de galáxias, cada uma composta de milhares de milhões de estrelas, com mundos inumeráveis. Tudo isso tornou-se necessário para explicar o novo modelo heliocêntrico do universo, e a humanidade, ao longo de um curto período de tempo, perdeu seu significado divino. Posteriormente, foi criado um ambiente dentro do qual os escritos de Charles Darwin encontraram um público receptivo. Uma vez que a ciência mostrou a Bíblia de forma errada, houve uma depreciação em seguida, divergindo de seu disfarce religioso completamente. Qualquer coisa, de repente, tornou-se possível. Não havia nada acima, incluindo a forma como a Terra parecia aparecer na vastidão do espaço com tudo o mais, e a existência de extraterrestres. A teoria do Big Bang é hoje a principal explicação sobre como o universo começou. Na sua forma mais simples, ela fala sobre o universo como o conhecemos, começando com uma pequena singularidade, em seguida inflando durante os próximos 13,8 bilhões de anos para o cosmos que nós conhecemos hoje. O padre Andrew Vincent detém graus avançados em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, bem como um doutorado em física de partículas a partir de Oxford. Sendo ao mesmo tempo um padre e um ex-físico de partículas do CERN, sou frequentemente convidado a dar palestras sobre fé e ciência. Muitas vezes, os jovens me fazem a seguinte pergunta: como você pode ser um sacerdote e crer no Big Bang? Ao que tenho o prazer de responder: nós inventamos isso. Ou mais precisamente, o padre George Lemaître inventou a teoria que é hoje chamada de Big Bang e todos devem saber sobre ela. O autor da teoria do Big Bang não era outro senão o sacerdote jesuíta treinado George Lemaître. Em 28 de outubro de 2014, Sarah Kerr relatou: falando aos membros da Pontifícia Academia das Ciências, o Papa disse: é possível acreditar em ambos, insistindo que Deus foi responsável pelo Big Bang, a partir do qual toda a vida evoluiu. O princípio do mundo não é o trabalho de caos que deve sua origem a algo mais, mas deriva diretamente
de um princípio supremo que cria por amor. O Big Bang, que hoje é considerado a origem do mundo, não contradiz a intervenção criadora de Deus, pelo contrário, ela a requer. A evolução da natureza não está em contraste com a noção de criação divina, porque a evolução exige a criação dos seres que evoluem. Siga da causa para o efeito. 1. Sem um globo circulando o Sol através dos confins do espaço, não temos o Big Bang. 2. Sem o Big Bang, não temos evolução. 3. Sem evolução, estamos mais propensos a aceitar a criação como um ato inteligente por um Criador divino. A Igreja Católica Romana, de fato, aceitou a evolução. Aceitar a evolução e sua lei integrante da sobrevivência do mais apto deu origem aos banhos de sangue do século XX, em que milhões perderam suas vidas. Numerosos pesquisadores estabeleceram ligações incontestáveis entre o Vaticano e o Partido Nazista. Independentemente do nível de colaboração entre o Vaticano e os nazistas, o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial é ainda mais significativo. A Operação Paperclip contrabandeou centenas de cientistas nazistas, incluindo oficiais do topo da SS, em julgamento por crimes de guerra, para os Estados Unidos para uso na corrida espacial da Guerra Fria da América. Um deles, membro do Partido Nazista, Wernher von Braun, foi promovido a chefe da NASA, Marshall Space Flight Center. Sob a Operação Paperclip, cerca de 350 cientistas alemães e ex-agentes de inteligência receberam vistos e trabalhos bem remunerados. Muitos desses cientistas tinham passados questionáveis. Braun tinha sido um membro ativo do Partido Nazista e seu colega da NASA, Dr. Hubert Strungold, um especialista em medicina aeronáutica, havia realizado experimentos em prisioneiros de campo de concentração. O objetivo deste enorme e ilegal compromisso parece ter sido o estabelecimento de uma autoridade mundial sobre todas as coisas relacionadas ao espaço e à astronomia. A NASA tornou-se a pública face do espaço. Ela, a NASA, está atuando há muito tempo, proporcionando um mundo suspeito com pseudociência, legitimada pelo apoio do governo dos Estados Unidos. NASA e o seu próprio monopólio. Ela controla a disseminação de informação pública sobre a astronomia, ao esconder fatos que não quer que o público saiba. Enquanto muitos países e universidades têm observatórios, sempre são as declarações, fotografias e descobertas da NASA que fazem as notícias. Com a NASA no comando do fluxo de informações astronômicas para o público, parece que o Vaticano manteve-se um jogador central para que a astronomia real precisa não fosse liberada para o público. Por centenas de anos, o Vaticano possuiu mais telescópios e observatórios que qualquer organização, universidade privada ou do governo. A NASA e o Vaticano, em conjunto, possuem Lucifer, o maior telescópio binocular do mundo. Segundo o site oficial do Vaticano, o Observatório do Vaticano é uma das mais antigas instituições astronômicas do mundo. Então, onde estão as fotografias? Onde estão os comunicados de imprensa das últimas descobertas? Precisamente o que têm os astrônomos jesuítas feito nos últimos 500 anos. Só eles sabem. As publicações da NASA de informação que promovem a ideia de maior universo de tamanho incompreensível.
levou à suposição de que deve haver vida extraterrestre em outros planetas. Afinal, se o Big Bang produziu a vida na Terra, por que não poderia a vida inteligente ter evoluído em outros lugares? Em combinação com Hollywood e o gênero da ficção científica, a NASA criou um ambiente em que o contato com as formas de vida extraterrestre traz medo, mas também desejo. Um livro recente pode ser a chave para a compreensão dos passos finais nesta longa conspiração para iludir a geração final. Os autores Tom Orne e Chris Putnam publicaram recentemente um livro incompreensível, no qual alegam que o Vaticano procura ativamente vida extraterrestre com o seu novo telescópio Lúcifer. O livro Exo-Vaticana, Petrus Romanus Projeto Lúcifer e o plano surpreendente exoteológico do Vaticano para a chegada de um salvador alienígena, afirma que o Vaticano está à espera de um salvador extraterrestre. Ao pesquisar seu livro, a Orne e Putnam foi concedida a permissão para visitar o observatório no Monte Graham, que hospeda o telescópio de tecnologia avançada do Vaticano em setembro de 2012. Eles não foram capazes apenas de discutir o estudo do espaço profundo com os astrônomos jesuítas, mas também ganharam acesso a um dos principais astrônomos do Vaticano em Roma. Orne disse que irmão Guy Consolmagno, que também tem sido chamado de o astrônomo papal, disse aos autores algumas informações surpreendentes durante 5 entrevistas. Ele disse sem desculpas que muito em breve as nações do mundo vão olhar para os alienígenas para a sua salvação, disse Orne. Consolmagno também deu aos autores documentos privados do Vaticano que revelam muito do pensamento dos teólogos de alto nível e astrônomos dentro da igreja. Orne disse que esses documentos mostram que eles acreditam que estamos prestes a ser visitados por um salvador alienígena de outro mundo. Orne disse que esses documentos mostram que eles acreditam que estamos prestes a ser visitados por um salvador alienígena de outro mundo. Estas declarações não são tão chocantes quando se pensa na postura em constante evolução do Vaticano sobre ciência e espaço. Em 12 de maio de 2014, o Papa Francis expressou disposição para batizar extraterrestres que indicarem um desejo para o batismo. Enquanto o comentário foi claramente feito em tom de piada, isso fez manchetes internacionais que diziam: o Papa é tão legal que ele está disposto a batizar marcianos. O efeito líquido, retirar a ideia de ficção científica e transferir para o reino da possibilidade. Falar sobre isso como se fosse possível dá origem a mentes mais acostumadas com a construção. Após o Vaticano organizar uma conferência de 5 dias sobre a vida extraterrestre, o padre católico Jonathan Morris apareceu na Fox News para responder a algumas perguntas. Como isso iria mudar os ensinamentos da igreja se você considerar por um momento, se você determinar que existe vida extraterrestre lá? Fascinante seria não só a vida extraterrestre, mas formas de vida inteligentes extraterrestres, que iria fazer-nos voltar e dizer: talvez a nossa compreensão das verdades perenes precisa ser atualizada. Agora, a forma como olhamos para isso não é sobre a existência ou não de Deus como Criador, mas sim como Ele criou. Não é uma questão de saber se o pecado original da história de Adão e Eva é verdade ou não, mas a nossa compreensão de como aconteceu. Então, é crescente nossa compreensão da verdade perene. Eu acho que é interessante a explicação do que existe lá, e eu acho que também, se fosse determinado que existe um pai, haveria um terremoto, não haveria? Seria especialmente se o Vaticano estivesse envolvido nisso.
Questionar a cosmologia da Terra muitas vezes leva as pessoas a duvidarem da Escritura e de seu autor, e prepara o caminho para a decepção esmagadora profetizada em Apocalipse 9. Mais cedo afirmou-se: a hierarquia católica foi presenteada com uma oportunidade perfeita para lançar as bases para um engano global para culminar com a geração final. A finalidade para este engano é enganar as massas do mundo e criar um resultado desejado. Para inaugurar o mundo em uma única religião mundial, com o Papa reinando supremo, o diabo vai criar um problema. Este problema entre os cidadãos da Terra exigirá uma solução. A solução terá um resultado pré-determinado. O nosso sábio Criador revelou a culminação do engano em Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Yahuwá. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apollyon. A chave para desbloquear esta profecia é encontrada na frase poço do abismo, da palavra grega abussos, também traduzida como profunda, em Lucas 8:31. Demônios pedirão para serem enviados aos porcos em vez de voltar para o abismo, o mesmo que a palavra em português abismo. A estrela caída do céu refere-se a Satanás, e quando a ele é dada a chave do poço do abismo, ele libera hordas de demônios sobre a terra, aparecendo como uma invasão alienígena do espaço, o primeiro ai. Esses anjos maus, como extraterrestres, terão uma aparência distinta e lançarão um ataque terrível sobre a Terra, com duração de 150 dias literais. As trombetas são tanto uma advertência solene quanto um convite misericordioso. Elas alertam que a liberdade condicional acabará rápido e convida todos na Terra para aceitar o dom gratuito de Yahuwá da vida eterna. Aqueles que ouvem as suas advertências mostram sua gratidão amorosa, vivendo em conformidade com a vontade de Yahushua e estando em obediência a todos os requisitos de sua lei divina, incluindo o 4º mandamento. As trombetas são presentes amorosos a estes santos vivos de Yahuwá, que após o fim da provocação ficarão à vista de um Elohim santo sem um mediador. Há quase 2000 anos, bem antes de um católico romano ou jesuíta aparecer, esta série de eventos foi predita. A surpreendente presciência de nosso Pai realmente fortalece a nossa fé. Os justos irão ver as trombetas se desdobrarem como profetizado, e sua coragem será fortalecida. Eles são levados mais firmemente a contar com as promessas daquele que não pode mentir.
Sabemos que a invasão alienígena é o problema fabricado. Naturalmente, um representante da humanidade será escolhido para negociar um tratado de paz com esses invasores. A solução será pré-determinada e sob controle direto do próprio Satanás. Francis, o oitavo e último Papa, dará um passo à frente para negociar esta paz falsa. Como um jesuíta, ele veio sob o controle direto de demônios, por meio dos exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Francis já havia assegurado que ele tem laços solidários com todas as religiões. Assim, será a escolha lógica como representante da humanidade para estabelecer um tratado de paz com esses invasores do espaço exterior. Este tratado, 1. Termina a guerra exatamente 150 dias depois de iniciada. 2. Coloca o Papa à frente da nova ordem mundial como representante da humanidade. 3. Coloca o Papa como salvador da humanidade à frente de uma nova e unificada religião. Como salvador do mundo, o Papa estará então em uma posição perfeita para estabelecer um dia comum de culto para todos, domingo calculado pelo calendário gregoriano papal. Esta unificação sob um governo e uma religião parece lógica aos mais desejosos de ter uma paz traiçoeira em um mundo pecaminoso do que viver o caminho de seu Criador que traz vida eterna. Estes só querem uma saída fácil. Irão juntar-se e fazer cumprir a nova teocracia mundial de Satanás. Todos os chefes de Estado vão entregar sua soberania para o Papa, como a Escritura soletra explicitamente. Apocalipse 17. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Este é o evento que começa na luta final entre as forças do bem e do mal. Sob a ameaça de agressão contínua extraterrestre, o povo da Terra se reunirá para travar uma guerra implacável contra todos aqueles que defendem a verdade da Bíblia. Os poucos conscienciosos que colocam a palavra de Yah acima de todos os mandatos terrenos serão vistos como renegados. A liberdade religiosa individual será sacrificada para uma prometida e finita segurança. É melhor para alguns perecer, em vez de todo o mundo mergulhar em sofrimento contínuo da agressão estrangeira. Apocalipse 6, quando o 5º selo foi aberto, João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Yahuwá e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A resposta dada é portentosa e prenuncia a perseguição intensa que virá sobre os justos sob o primeiro ai. Durante esse tempo, muitos serão martirizados por sua fé, por se recusarem a unir-se com o mundo perverso para adorar num dia que presta homenagem a Satanás, o grande enganador. Apocalipse 6. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Por 500 anos, essa conspiração jesuíta ensinou a história de um globo circunnavegando o Sol em torno do centro de uma imensa galáxia, que também navega com outros bilhões de galáxias por um espaço ilimitado.
Dentro desse imenso reino, certamente há outras variedades de vida inteligente que habitam outros mundos. Essas mentiras têm como clímax a invasão alienígena profetizada em Apocalipse 9. O ato final ocorrerá quando Francis, como representante de Satanás, assume a liderança do mundo, negociando um tratado de paz em nome da raça humana com os anjos caídos. Então, Satanás terá alcançado seu objetivo há muito desejado, o de governar a Terra. O primeiro Ai revela a sequência de eventos da abertura no final do jogo de Satanás para enganar o mundo. Durante séculos, os jesuítas têm trabalhado para convencer a raça humana de que o mundo é redondo. Este Papa jesuíta une a humanidade na infâmia, toda sob um governo e uma religião, dos quais nunca saberão a beleza da vida eterna. E isso acontece muito perto da segunda vinda de Yahushua, o Messias do mundo. Papa Francis, em seguida, está diante daqueles deixados sobre a terra como seu primeiro benfeitor. A verdade é, uma invasão extraterrestre não é possível dentro de uma terra fechada. Ninguém cairia nesta ilusão com um entendimento claro e uma compreensão espiritualmente correta do layout da nossa terra e do universo de Yahushua. As pessoas que conhecem a verdade iriam perceber rapidamente: qualquer extraterrestre que aparecer em nosso sistema fechado deve então ser um demônio. E qualquer tentativa de colocar o Papa como o cabeça de uma religião mundial seria notoriamente falha. O Papa nunca seria aceito como o salvador da raça humana em um tratado de paz intermediado com os demônios. As massas veriam Francis como sendo conivente com anjos caídos e fugiriam dele com horror. O primeiro Ai, Apocalipse 9. E, no entanto, o primeiro Ai é apenas o começo, apenas o pontapé inicial neste ponto culminante de todos os tempos. Ele estabelece as bases para uma fraude ainda maior, que se seguirá rapidamente depois disso.